A paz do Senhor, queridos e queridas, mais um dia abençoado na presença de Deus, tendo o privilégio de adorá-lo, de ouvir a sua palavra. E nesse dia eu queria te convidar a ler comigo uma palavra muito poderosa, muito forte, que se encontra no livro aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Esse contexto nós podemos trazer para a nossa vida, nós podemos entrar na presença de Deus. E essas são orientações valiosas, né? Quantos querem entrar na presença de Deus nessa noite? Da sua casa, do seu secreto, com aqueles que estão convivendo contigo, como nós falamos, esse momento de quarentena, de distanciamento social, de isolamento, mas nós não nos distanciamos da presença de Deus, nós não nos isolamos dos propósitos de Deus, muito pelo contrário, nós vamos permanecer fiéis na presença dele, nós vamos continuar permanecendo fiel, cada um na presença do Todo-Poderoso, né? Então, essa palavra, querido, já começa lá no versículo 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós podemos nos aproximar nessa manhã com confiança, mediante o sangue de Cristo. Nós temos acesso a Deus, diferente dos israelitas lá no Monte Sinai, né, que temiam estar na presença de Deus a partir da justiça do próprio Cristo, que é imputada a nós, e isso nos dá ousadia de nos achegarmos à sua presença. Olha que palavra poderosa, queridos. No teu coração não há o que temer. No teu coração não se trata de você mesmo, não por causa de nós mesmos, mas a justiça de Cristo é imputada a nós. E isso nos dá intrepidez, ousadia para chegar no Santo dos Santos. Então, entre na presença de Deus nesse dia. Eu já te convido a ir fechando os seus olhos da sua casa. Se você assiste o culto na sua sala, no seu quarto, no seu lugar ali de adoração, feche seus olhos e fala: Senhor, eu quero entender essa ousadia, eu quero ter o entendimento, a revelação dessa intrepidez. Não se trata de mim, mas da tua própria justiça imputada a nós. Nós podemos chegar à tua presença, que seja um dia de presença absoluta, de presença intensa de Deus sobre as nossas vidas. E aí ele continua no versículo 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Lembra do véu divisório lá do Antigo Testamento para chegar na presença de Deus? Agora, nós, crendo na morte e ressurreição, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós podemos entrar na presença dele. Queridos, é dia de crer na morte e na ressurreição de Cristo. É dia de crer que esse véu divisório, agora, através da carne de Cristo, que foi lá entregue, o Cordeiro de Deus, né, nós temos livre acesso
ao Pai. E isso é maravilhoso. Sabe por que isso é maravilhoso? Porque às vezes isso está no nosso intelecto. Nós pensamos assim, nós sabemos que isso é a forma correta de pensar, mas nós não deixamos que o intelecto venha entrar no campo da prática. Nós pensamos coisas certas sobre Deus, nós pensamos coisas certas sobre adoração, mas quando nós somos convidados, desafiados a colocar em prática, nós não conseguimos. É hora de o conceito de Deus, o conceito de adoração começar a inundar a tua vida de uma forma prática, querido. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus, crendo na sua morte e ressurreição, nós entramos na sua presença. Agora, não apenas eu sei o que eu tenho que pensar sobre Deus, agora eu sei o que eu tenho que pensar sobre Jesus, mas além de saber, eu vou colocar na prática. Eu creio e hoje é dia da presença do Senhor tomar conta das nossas vidas. Aleluia! No versículo 21, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. O que seria esse grande sacerdote? Aí eu te peço para abrir comigo em Hebreus 4. Hebreus 4 diz assim, 14 e 15, 4, 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós, queridos. Olha que palavra, ele se compadece de nós, ele é o sumo sacerdote, né? Então, você hoje está entendendo que tem livre acesso ao Pai através desse entendimento, através dessa revelação, queridos. Por isso que às vezes a nossa vida natural, nós agimos de forma natural, mas tem uma hora que o sobrenatural nos convida, a presença de Jesus, os seus propósitos, a sua revelação, quem ele é, o que ele quer de nós, vai nos impulsionar a um outro plano. E aí, coisas sobrenaturais não podem ser resolvidas com coisas naturais, né? O mundo espiritual não se resolve com a força do nosso braço, não se resolve apenas com os conceitos do nosso intelecto, se resolve entendendo que com ousadia e intrepidez, através da justiça de Cristo imputada em nós, nós temos livre acesso ao Pai. Sinta essa presença na sua casa nesse dia, sinta essa presença na sua vida. Jesus, ele é um sumo sacerdote que se compadece de nós, né? Ele nos capacita a entrar em sua presença, algo maravilhoso. Então, queridos, não é momento de olhar apenas para as nossas limitações, sim, reconhecê-las, mas colocá-las no centro da vontade de Deus, entregar e aos pés do Senhor receber essa ousadia e essa intrepidez. Adore ao Senhor de forma intensa, adore ao Senhor realmente de forma sobrenatural nesse dia. Esse é o desafio do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Jesus, eu sinto a presença de Deus enquanto eu falo isso, e eu creio que você também sente. Dá um aleluia aí, glorifica ao Senhor, começa a ser tomado pelo Espírito Santo na tua vida, que a tua adoração venha gerar transformação, que a tua adoração venha mover o sobrenatural nesse dia, em nome de Jesus. No versículo 22, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esse versículo a gente pode dividir em duas partes, né? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Se aproxime com plena confiança. Se aproxime. Sabe onde você vai ter base para isso? Nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, lá no versículo 35. No versículo 35 vai dizer assim, ó. Cadê? Deixa eu achar.
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Entre na presença do Senhor com plena confiança. Não barganhe a sua confiança em troca de qualquer tipo de confiança humana, confiança no nosso esforço, né? Entenda que a nossa confiança é naquilo que Deus, através de Jesus, propôs para nós, queridos. Então, hoje é dia de se aproximar com um coração sincero, com plena confiança, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, sabendo que Ele vai te purificar. Abra aí, por favor, em Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 diz assim, ó: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Ele te purifica, né? Tudo aquilo que era obra morta, tudo aquilo que era entendimento, sentimento, né? A espiritualidade que não compactuava com as coisas de Deus. Nesse momento o Senhor está purificando a nossa vida, a nossa casa, a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito. Receba essa palavra em nome de Jesus. E ele continua dizendo no versículo 23, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, queridos, olha só, não se trata da promessa em si mesmo, não se trata apenas em crer na promessa em si mesmo. Olha só, muito antes de crer na promessa, creia naquele que te prometeu. Creia na vontade soberana, na vontade inequívoca do nosso Deus, queridos. Então, você pode estar cercado de promessas, mas e quando vai acontecer e como vai acontecer? Queridos, eu sei que nós temos promessas, mas antes de tudo, creia naquele que prometeu e ele é fiel para cumprir e ele é justo para cumprir, queridos. Se você toma posse disso, se você toma posse dessa palavra, glorifica ao Senhor, dá um amém aí e fala assim: eu creio em Deus, eu creio naquele que prometeu. As promessas serão consequências, as promessas de fato, não é uma palavra clichê que eu quero lançar sobre a tua vida quando eu falo isso. As promessas nos seguirão, elas nos seguirão quando você tiver o entendimento que maior é quem te prometeu. Você ali caminhando com Deus, o que Ele quer para você, né? O que Ele quer para mim vai se cumprir. Por isso que de fato elas nos seguem, porque nós seguimos ao que prometeu em primeiro lugar. Siga a Deus, o adore em espírito e em verdade nesse dia. Aleluia, queridos. E aí a gente continua no versículo 24, que diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nessas orientações aqui de entrar na presença de Deus, né, que ele fala lá desde o início, tudo aquilo que a gente já olhou até agora, com ousadia e intrepidez, através da justiça que vem dele, crendo na sua morte e ressurreição, com plena confiança, purificado, confiando naquele que prometeu. Agora ele vai falar que não é propósito de Deus andarmos sozinhos. Olha que versículo tremendo no 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. Olha só que tempo lindo que nós vivemos. Hoje, uma igreja em cada casa, mas continue com essa conexão, continue orando pelo nosso retorno, continue orando pelas pessoas, continue fazendo pontes, né? Aí hoje nós temos a tecnologia que nós podemos usar de forma evangelística, continue profetizando vida, continue falando sobre a mensagem do evangelho, continue estimulando o amor e as boas obras. Nós não nascemos para andar sozinho, né? A igreja é a comunhão, a igreja somos nós, envolvidos pelas coisas de Deus. Tenha essa palavra firmada no teu coração nesse dia. E por último, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia se aproxima. Isso não é clichê, você pode pensar assim, isso é falado desde o início de tudo. Olha que o Senhor vem,
né? Olha que o Senhor vem, Ele prometeu, né? Assim que Ele ascende e essa promessa fica no ar, ó, Ele vai voltar para nos buscar. E desde lá se passaram décadas, séculos, e aí nós nos perguntamos, mas olha só, não é momento de perguntar ou questionar, o momento, sabe do que é? Permanecer fiel, permanecer na presença. O tempo da segunda vinda está nas mãos de Deus, só Ele sabe. E uma coisa eu posso te falar, isso não pode nos trazer apatia. Permaneça fiel, permaneça firme, permaneça na presença, porque Ele vem e virá buscar o seu povo e nós estaremos com Ele. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso. Que mensagem poderosa do Senhor, porque nós podemos entender isso. O tempo da segunda vinda não vai gerar apatia no povo de Deus, muito pelo contrário, essas orientações de permanecermos fiéis, permanecermos na presença, é o que vai encher o nosso coração de plena confiança. E essa ousadia e intrepidez, não pelo que nós somos, mas pela justiça do próprio Cristo imputada em nós, nós vamos nos achegar à presença de Deus nessa hora. Feche seus olhos, queridos. Espírito Santo, nós estamos na Tua presença e sentimos essa presença maravilhosa envolver as nossas vidas. Com ousadia e intrepidez queremos chegar à Tua presença e Te adorar pelo que Tu és. Muito obrigado pelo Deus que tem realmente suprido as nossas necessidades. E nós queremos testemunhar isso. Esse cenário difícil, esse cenário tão complicado, não limita a Tua ação, a Tua mão poderosa. E também em nome de Jesus não limitará o nosso testemunho. Muito obrigado, porque nós temos livre acesso ao Pai através de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha sido edificado por essa palavra nesse dia. Em nome de Jesus.